Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E ao longo desses 10 anos na UniTV-SC, acompanhamos o nascimento de muitos livros e tivemos a alegria de reencontrar escritores que voltam ao programa, trazendo novos projetos, novas experiências e novos sonhos. E é exatamente isso que acontece hoje, porque eu recebo pela segunda vez o empresário, escritor e viajante Ricardo Balbino, que retorna no Bate-Papo Literário para lançar o seu novo livro, O Caminho do Propósito. Depois de emocionar os leitores com raízes fortes e asas abertas, Ricardo agora nos convida para uma jornada muito maior. Uma obra construída a partir de experiências vividas em 33 países, mas que, acima de tudo, fala sobre fé, propósito, transformação, perseverança e sobre aquilo que nos tornamos ao longo da nossa caminhada. E existe aí um outro aspecto muito bacana desse projeto. Toda a renda arrecadada com a venda do livro será destinada à Combento, instituição que realiza um importante trabalho social junto a crianças e familiares. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Bate-Papo Literário. É muito legal te receber aqui. Renata, que prazer estar novamente nesse programa maravilhoso, nesse clima tão gostoso, e a gente falando de algo que nos motiva e nos move. É verdade, viagens, né? A gente estava até comentando aqui antes de começar como as viagens transformam a gente, né? Muito. A gente sabe como a gente vai, mas não vai saber como a gente vai voltar, né? É transformador. Volta. É transformador. Conta pra gente, então, como é que foi a ideia de fazer esse segundo livro. O primeiro, então, foi mais uma autobiografia, né? Raízes Fortes e Asas Abertas. Conta pra gente um pouquinho o começo nesse primeiro livro e essa continuação. Perfeito. Rê, a ideia da concepção do primeiro realmente foi deixar algo eternizado para o meu filho, para o meu Mateus, né? Então, e foi muito gostoso. Eu digo que assim, foi como fazer uma tatuagem, foi meio que viciante. E ficou um gostinho de quero mais. No lançamento do primeiro livro, dois amigos vieram me falar: Ricardo, você tem experiência de tantos lugares e conhece tantos países bacanas, por que não compartilhar isso? Eu assim, é verdade. Está aí uma possibilidade de compartilhar um pouco dessa vivência, desse período de transformação, que é você sair e conhecer uma nova cultura, novas pessoas, e daí veio o start. Que bacana, eu lançar então esse segundo livro, trocando um pouco essas experiências, que fala muito mais de destinos e sim de transformação, e poder fazer o bem novamente a essa instituição que eu tanto gosto, né? Exatamente. Então quer dizer que a renda do primeiro livro foi já doado a Combento, né? E aqui do segundo livro também já fizeste a doação. A doação. A gente até já antecipou, né, Rê? Então, assim, o primeiro livro, tivemos uma arrecadação aí um pouquinho mais de 5 mil, e esse segundo livro já ultrapassamos aí os 7 mil reais aí de doação aí para essa instituição. E voltando, então, vamos falar desse primeiro livro, que são 33 viagens feitas ao longo da vida. Na verdade, são 33 viagens fora do Brasil. Isso. E de que maneira você acha que essas viagens te transformaram? Assim, cada uma, como é que foi? Porque essas viagens é ao longo da sua vida, né? Isso mesmo. Conta pra gente. Eu digo que cada local foi algo muito especial, né? Se me perguntarem, Ricardo, qual foi o lugar que mais te marcou? Cada região tem uma particularidade totalmente diferente. Muitos locais marcaram não só pelo destino, mas pelas pessoas que a gente vai encontrando e as experiências que a gente vai adquirindo, né? Então foi algo realmente assim fantástico, um momento de a gente estar compartilhando isso daí com os leitores, isso daí me enche de orgulho. E poder, como a gente comentou, né, poder estar fazendo novamente o bem para essa instituição, isso foi muito prazeroso. Ricardo, e conta pra gente como é que você dividiu o livro, como é que foi o esquema de cada viagem aqui dentro do livro?
A ideia foi começar falando dos nossos países vizinhos, aqui o Mercosul, Tá. né? Comecei aqui pelo Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, né? Que está passando por essa situação tão Nossa, do delicada terremoto terrível. agora, né? Isso daí me marcou muito e lembrando aqui quando eu estava lá nesse país. E depois eu foquei um pouco nos países da Europa. Então a gente fala um pouco ali Espanha, França, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica, né? E a gente relatou bastante aí sobre a Europa. Depois eu dou uma introdução, é claro, eu não me aprofundei muito, mas falei um pouco dos Estados Unidos, mais por regiões que me marcaram mais, como Los Angeles, Rota 66, Las Vegas, né? E depois uns caminhos que me marcaram muito, que foi uma região da Europa também, mas de muito significado, que é Croácia, Eslovênia e a Bósnia. Mais o leste europeu ali. Mais o leste. Então eu começo muito aqui pelos nossos vizinhos e depois vou me estendendo no sentido à Europa. E de que forma você acha que esse caminho, né, o caminho do propósito, caminhos de fé para uma vida com sentido e impacto, de que forma você acha que as viagens te ajudam aí nesse caminho, nessa fé? Como é que essa fé te transforma e de que forma as viagens, né, vêm ao encontro dessa fé? Para mim essa conexão é muito clara, sabe, Renata? Porque eu tenho a minha vida alicerçada em 3 pilares, né? Primeiro a fé, depois a família e depois a profissão. Mas a base de tudo é a fé. Então, em todas as minhas viagens, tem muitos momentos de espiritualidade, de fé, de reflexão, porque eu digo assim, ó, eu nunca estou sozinho. Sempre Deus está no meu lado, sempre Ele está comigo. E tem momentos que você está e você para pensar, nossa, eu estou tão longe e ao mesmo tempo me sinto tão em casa, é porque realmente você tem algo maior junto contigo. E eu sempre procuro, poxa, o que Deus está querendo falar comigo nesse momento? O que eu posso voltar sendo uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho, um melhor cidadão? Então eu digo que está tudo relacionado. Por isso que eu digo, são caminhos de fé, né? E quando a gente fala em propósito, né, que o propósito não está no destino, está realmente na caminhada. E se você consegue transformar essa caminhada para você ser uma melhor pessoa e fazer o bem para outro, eu acho que aí está o grande sentido da vida, né? Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e é claro que na volta vamos voltar falando de mais viagens. Eu quero algumas particularidades de algumas viagens, algumas histórias assim, tá ok? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e hoje conversando com Ricardo Balbino sobre o seu novo livro Caminho do Propósito, uma obra que une viagens, espiritualidade, desenvolvimento humano e solidariedade. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos assistir ao vídeo da Gráfica Editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 40 anos transforma ideias em livros e sonhos em realidade. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Maravilha! Ricardo, eu quero saber um pouquinho mais, porque você tem alguns recursos aqui neste livro que são recursos interativos, né, que o leitor pode entrar dentro do livro, vamos dizer assim. Conta pra gente. Muito legal, Renata. A minha ideia de fazer esses itens diferentes foi criar uma conexão. Eu queria me sentir vivo junto com o leitor e fazer que o leitor se sentisse
verdadeiramente dentro... Parte do livro, parte da história. Livro, né? Então, quando você inicia o livro, logo lá na segunda página, tem um QR Code que o leitor escaneia, e daí já vai abrir diretamente uma página com um áudio de boas-vindas. Então eu faço um áudio de boas-vindas falando um pouco da concepção do livro e instruindo ele a uma boa leitura. E antes de iniciar a leitura de cada capítulo, que são 33, cada um de um país, eu tenho a chamada experiência imersiva. Foi algo que eu verifiquei em algumas literaturas lá da Europa e eu achei muito bacana fazer. Então eu sugiro como a pessoa deve ler aquele capítulo. Por exemplo, capítulo 10 eu estou falando lá da Itália. Tá. E eu digo o seguinte, olha, eu sugiro para esse capítulo, você faça uma boa massa italiana, né? Ou faça ou peça uma pizza de fermentação natural e abra um vinho. Deguste o capítulo 10 e se sinta parte da Itália. Exatamente. Né? Então, a ideia é fazer o quê? Que a pessoa realmente vivencie. Vivencie e viaje mesmo junto contigo através do livro. Você estava contando de uma senhora que falou para ti o quê? Conta pra gente. A Dona Goretti é uma mulher que eu adoro de paixão, né? Da padaria que eu vou toda semana. Ela disse assim, Ricardo, né? Eu já estive contigo na Espanha, agora esse final de semana eu vou estar nos Estados Unidos. Olha que delícia, então ela disse gente. assim, eu viajo sentada no meu sofá. Que legal. O Ricardo, e você trabalha como é que você pretende trabalhar esse livro, sei lá, com adolescentes, crianças, adultos? Que tipo de trabalho você pretende desenvolver? A gente já faz alguns trabalhos assim, na própria Combento, né? Que temos ali mais hoje de 300 crianças e adolescentes. A gente já fez um trabalho também em alguns colégios, né? Apresentando, mas no sentido assim, de reforçar para os nossos adolescentes que estão aí, para as nossas crianças, dizer o seguinte, você pode, né? Exatamente. Não deixe de sonhar, né? Seja resiliente, tenha perseverança, né? E nunca pense que é impossível. Quando muitas vezes eu vou fazer alguma coisa ou estou em viagem e eu escuto aquela palavra, fulano teve sorte. Eu sempre digo, sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Né? A oportunidade vai aparecer. Esteja preparado para abraçá-la. Abraçá-la, exatamente. E é uma maneira também eu acho que é um papel da literatura, um dos papéis da literatura, é abrir portas e janelas, né, para quem tem acesso, para quem está lendo, né? Só que você tem que dar esse acesso, né, à criança, ao adolescente, ao adulto também, né? E essa questão de você, além de doar, né, a arrecadação das vendas para a Combento, e também trabalhar com as crianças, dar essa oportunidade com que elas saibam que existem outros países, que possam ler e conhecer um pouco mais e sonhar em um dia visitar esse país, né? E também se transformar um pouco pelas viagens e elas já começam a se transformar, eu acho, pela própria leitura do livro, né? Dos livros, vamos dizer assim, em geral. Muito, né? Muito. E assim, Renata, tem vários relatos que eu falo ali das viagens e um dos relatos assim que foi muito marcante para mim e eu adorei de paixão da Itália, né? Até porque a origem do meu sobrenome Balbino vem lá da cidade de Pádua, né? Da Itália, lá de Santo Antônio de Pádua. E a Itália, eu tive uma particularidade que eu quero realmente percorrer a bota, né, o formato do país da Itália, de carro. E realmente isso eu fiz. E tem um vilarejo tão charmoso e gostosinho chamado Assisi, que é a cidade que São Francisco de Assis viveu e morreu lá, né? Então, quando você está lá, você se sente literalmente dentro da história viva, né? Parece que você voltou no tempo. E eu tenho um carinho muito grande por São Francisco de Assis, até pelo bem que ele fazia, não só para o ser humano, como também para os animais, né? E a gente diz o seguinte, nossa, quanto é bom a gente sentir isso e poder vibrar nessa energia. Porque eu considero muito isso, a gente é energia, né? E nós temos que estar rodeados de pessoas que nos fazem bem. A proposta realmente é essa. De a gente fortalecer isso daí nas pessoas. Uma curiosidade, você costuma viajar sozinho, você vai acompanhado, vai com família? Como é que você gosta de viajar?
Como é que é teu esquema de viagem, vamos dizer assim? A maioria dessas viagens eu fiz sozinho porque muitas vezes, né, ou minha namorada não pôde acompanhar, ou muitas vezes eu não tive algum amigo que se interessasse, porque uma das coisas que a gente fala que é assim, ó, uma viagem para fora do Brasil não tem como a gente dizer o seguinte, eu vou amanhã. Não, né? tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento, porque senão sai muito custoso, né? É verdade. Então, muitas delas eu fiz sozinho. Mas eu acho que sabe que é uma boa oportunidade de você se reencontrar mesmo, de tirar um tempo para você mesmo. Né? Aprender a gostar da sua companhia. Da sua própria companhia, justamente. Eu sempre falo para minha mãe, assim, meu filho, tu vai sozinho? Assim, mãe, eu nunca estou sozinho. Isso é verdade, tem isso também. Estou sempre com ele, né? Mas assim, ó, é gostoso. Vou te falar, por exemplo, meu aniversário agora em abril eu comemorei, estava lá em Los Angeles e me comemorei em Las Vegas. Com certeza, se eu estivesse lá com os meus amigos, com minha namorada e tudo mais, eu estaria muito mais feliz, né? Mas não deu, eu tenho que fazer a tua parte, fazer né? Minha parte. Exatamente. Verdade. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, mas na volta eu quero curiosidades de viagem. Mas eu quero um pouquinho de perrengue também, tá? Perrengue? Tem uns especiais. Então tá bom. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com Ricardo Balbino sobre as experiências que inspiraram O Caminho do Propósito, um livro que nos mostra que cada viagem também pode ser uma viagem interior. Mas antes vamos conferir a mais uma edição do nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da Vitelli Publishing. Olá, como vai, leitor? Hoje, o Book in View apresenta o segundo volume do livro Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina, lançado em comemoração aos 30 anos da entidade. A obra foi organizada por Murilo Ronald Capella, Anastácio Cotsias Neto, Luiz Alberto Silveira e Nelson Bizar, importantes nomes da medicina. Neste livro, os autores trazem a história e corpo acadêmico de 2012 a 2026, reunindo as principais atividades da vida científica, associativa, comunitária, artística e política dos membros do seu corpo acadêmico. Uma contribuição para a história da medicina em Santa Catarina e do país. Resgata suas memórias e presta-lhes justa homenagem. Até o próximo Book in View. Um livro histórico sobre a história da medicina catarinense. Belíssima dica. Voltando, então, agora eu quero saber, porque não é possível que... Para a gente se transformar, a gente também tem que passar por uns bocados aí, vamos dizer. Com certeza. E haja fé, né? Nesse momento, haja fé. Ricardo, conta pra gente alguns momentos, algumas saias justas, assim, que você passou em alguma viagem. Renata, tem vários, né? A gente poderia fazer um programa só disso, né? Mas, assim, hoje a gente fala rindo, na hora a gente fica meio indignado, mas já que diz que é perrengue chique, né? Teve dois assim que eu posso mencionar para ti que realmente foi bem marcante. Eu estava na Inglaterra, estava em Londres e a gente programou, por coincidência, eu estava com um casal de amigos. A gente combinou de ir no castelo de Windsor, da rainha. Sim. Castelo de final de semana da rainha, onde ela foi sepultada, né? E passeio fantástico, o castelo maravilhoso, tanto é que quando a gente viu a fatalidade que aconteceu com a rainha e tal, a gente diz o seguinte, nossa, eu estive ali, né? Só que para voltar novamente para Londres, a gente voltaria de ônibus. Eu falei, não, cara, vamos voltar de trem, vamos ir curtindo de trem. Por quê? Pega um trem simplesinho até uma certa parte, depois pega um trem bala e rapidão está no centro de Londres. E a gente fez isso. Compramos o ticket e tal, embarcamos. Quando chegou lá, que era para trocar de trem, a gente fez mais ou menos aquilo que você e a sua família no aeroporto aconteceu. A gente ficou conversando, batendo um papo, esqueceu o que aconteceu com o trem, voltou.
Ai, Quando a gente viu, a gente estava de novo no castelo de Windsor. Né? Deu assim, putz, e agora? Vamos voltar. Voltando e tal, e a gente foi contemplado, porque os fiscais, de tempos em tempos, amostragens passam. E foi bem nessa hora eles passaram. Na hora que o fiscal passou e olhou o ticket, como? O bilhete já foi usado. Tem que ter um novo bilhete. Aí eu sei que a gente falando pouco o inglês, ainda mais o britânico, né? A gente só riu e disse, I'm from Brasil. Ele riu, levou na esportiva e deixou. Ainda bem. Mas olha, a gente ficou ressabiado naquela hora. Esse foi um. E um outro assim que também foi interessante, que eu tinha saído da Suíça, indo para um país chamado Liechtenstein, que ele é considerado, creio que depois do Vaticano, ele é o menor. É um país que tem 40 mil habitantes, mas é o país da maior renda per capita do mundo, é um país extremamente estruturado, extremamente rico, né? A língua nativa é mais o alemão, eu assisti uma missa em alemão lá, fantástica, mas coisa rápida, porque é um país do tamanho de Braço Norte, minha terra origem, né? De uma cidadezinha. Em uma manhã conheci lá o país. Gente, eu nem sabia que tinha outro país menor que o Vaticano, olha isso, que interessante. Não sabia? Vaticano tem aí umas 7 mil pessoas, né? Tem Liechtenstein, que tem 40 mil pessoas, mas extremamente pequeno. E daí saindo desse país, eu assim, vou abastecer o carro e vou para a Áustria, porque depois da Áustria eu pego aquela autopista, né? Que é uma pista que tu não pode dirigir com uma velocidade inferior a 110 km. Muito rápido. Muito rápido. Se tu dirigir abaixo de 110 km, tu ganha multa. Olha só. Aí beleza, vou abastecer, né? Cheguei no posto, tudo autoatendimento. Eu assim, nossa, cara, eu nunca fiz um autoatendimento assim, mas vamos lá. Abasteci, tudo bonitinho, passei o cartão, assim, acho que deu, né? Fui embora, né? Indo embora, já quase chegando na Áustria, de repente eu vejo, plim, pintou no celular, debitando. Assim, nossa, mas eu olhei lá que eu tinha abastecido $40, como veio aqui $250? Meu Deus! É porque eu tinha que finalizar com um botãozinho na bomba e não finalizei. Aí o pessoal ficou enchendo com o teu... Não, ficou em aberto, o sensor ele verifica o seguinte, opa, ele não finalizou, a bomba vai considerar como se tivesse enchido o tanque do carro todinho. Aí encheu tudo. Eu assim, nossa... Perdeste para sempre. Daí aquilo ali, daí eu assim, nossa, esse paguei a mais. Vale, né? Para aprendizado, mas esses autoatendimentos são terríveis, eu já passei muito perrengue autoatendimento. Tem que ficar muito atento, exatamente. Atento, porque se você não cuidar, passa. Deixa eu te perguntar então, eu tenho certeza que tem muita gente curiosa, né, para conhecer o livro e os lugares que você visitou e conversar contigo aqui interativamente, como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? Renata, podem me chamar no meu Instagram, né, Ricardo Balbino, né, ou se não através do meu WhatsApp, né, 489-9129-0005. Eu sempre brinco, é fácil, vem antes de James Bond, 0005. Então pode me chamar ali. E quem deseja via e-book, né, tanto o primeiro livro quanto o segundo, está na Amazon. Né? Joia. Se você colocar na Amazon Caminho do Propósito, vai aparecer vários, mas coloca o Caminho do Propósito, Caminhos de Fé, vai aparecer. Aí aparece o seu. Vai aparecer o meu. Ricardo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela solidariedade também, por ajudar as crianças, né? Tanto doando a renda do livro, mas também mostrando para ele que há vários caminhos, né, que eles podem seguir e conhecer por meio da literatura, do livro, e pelo seu belíssimo trabalho. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado, Renata, pela oportunidade. Né? Aí está uma forma de ajudar com a instituição, mas muitas vezes... Fala um pouquinho, como é que as pessoas poderiam ajudar? É interessante demais, pessoal. Muitas vezes as pessoas não sabem como eu posso ajudar. Tem a contribuição pessoa física, que eles debitam lá a quantidade que você quiser lá do seu cartão por mês ou pela conta de energia. Ou Ricardo, eu não tenho recurso financeiro. Ajude com o seu tempo. Dê um pulinho lá, visite a instituição, converse com as crianças. Então, quando a gente faz o bem a alguém, né, a gente recebe muito em dobro e faz bem pra gente, né? Faz bem, exatamente. Muito bem. Parabéns e sucesso. Obrigado.
Eu conversei hoje com o empresário e escritor Ricardo Balbino, que está lançando o seu novo livro, O Caminho do Propósito. Antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário que ajudam a manter viva a nossa trajetória. Eu quero agradecer a gráfica editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, 46 anos promovendo saúde e qualidade de vida. E Vitelli Pubs, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto houver histórias a serem contadas, haverá sempre um novo Bate-Papo Literário esperando por você. Muito bom, parabéns!